Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor agora com vocês. Gostaria de começar lendo a passagem aqui de João, capítulo 11, versículo de número 17. Está escrito: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou, e lhe disse: Venha. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce verias a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Queridos, essa pandemia que assola o mundo tem uma face ainda mais cruel que o desaparecimento de milhares de pessoas pelo mundo, em todos os lugares do planeta. Trata-se do desaparecimento daqueles que, dando suas vidas para salvar outras, médicos, enfermeiros, intensivistas, motoristas de ambulância e outros auxiliares que, contaminados no trabalho, também perdem as suas vidas, ou já perderam suas vidas. Se estivessem em suas casas, como eu e você estamos agora, provavelmente eles estariam vivos ao lado de seus queridos, sua família. Como vimos no texto, Lázaro adoeceu gravemente, mas Jesus se encontrava na Pérea, não estava lá na cidade de Lázaro. Suas irmãs, Marta e Maria, angustiadas, mandaram chamar Jesus, avisar Jesus que o irmão estava doente. Mas Lázaro morreu antes que Jesus pudesse chegar. Assim que chegou à cidade, Marta, a primeira que foi ao encontro de Jesus, exclamou: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando a outra irmã, Maria, também viu Jesus, ela exclamou: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os judeus que ali estavam naquele momento, junto com as irmãs de Lázaro,
também disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Parece normal que as pessoas pensem assim. A morte, afinal, é e sempre será a indesejável visita. Aquela que vem para nos tirar aquilo que pensamos ser o bem mais precioso que temos, a vida. Geralmente, os sobreviventes mais próximos do falecido se sentem roubados. Jesus, porém, esperava que, pelo menos Marta e Maria, pensassem diferente. Não só pensassem, mas que também elas vissem os fatos de uma forma diferente. Ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. E depois perguntou para ela: você crê nisto? A resposta de Marta foi mais objetiva e completa que ela poderia dar naquele momento. Ela disse: Senhor, eu creio, sim, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A Páscoa cristã, se assim posso dizer, é o momento no qual nós lembramos de uma forma especial, de uma forma mais especial, e celebramos a ressurreição de Jesus. Isto está correto quando fazemos assim. Porém, mais do que lembrar e celebrar a ressurreição de Jesus, deveríamos todos celebrar com gratidão e imensa alegria o fato de que Jesus é a ressurreição. Como ele mesmo disse, eu sou a ressurreição. Vejam só, Jesus fez uma pergunta simples para Marta. Você crê nisto? Disse ele. Mas ela não se limitou a dizer sim, eu creio. Ela foi além e ela disse: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A resposta, sem dúvida, traz embutido verdades profundas para a fé cristã, principalmente em relação à expressão que Jesus falou naquela hora, usou: eu sou a ressurreição. Na verdade, quando Marta deu essa resposta, afirmando que Jesus era o Messias que devia vir ao mundo, o prometido, em outras palavras, ela estava dizendo, e é aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, o que estava realmente dizendo Marta naquela hora, quando ela respondeu a Jesus dizendo: sim, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Primeiro, ela estava dizendo: sim, o Senhor veio para vencer a morte. No verso 25, nós lemos que ela disse para o Senhor, respondeu para o Senhor, e o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Com sua morte e a sua ressurreição, Cristo venceu a morte. Mas fez mais, fez isso por mim e por você. A morte é o salário do pecado, e Jesus não tinha pecado. E mesmo assim a morte jamais poderia deter o Senhor Jesus, porque Ele é o autor da vida. Pregando para os judeus em Jerusalém, Pedro afirmou: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, e nós somos testemunhas. O cristão verdadeiro olha para Jesus e o vê como o autor da vida, como aquele que derrotou a morte pelos pecadores, por nós, antes condenados. Essa é a razão porque ele, o cristão verdadeiro, não teme a morte. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas Marta dizia outra coisa. Além de dizer sim, o Senhor veio para vencer a morte, ela estava com a sua resposta dizendo: sim, o Senhor veio para assegurar a vida eterna aos que creem no seu nome. Verso 25. O Senhor Jesus disse que: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Todo que crê em mim não morrerá eternamente. O apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, na primeira carta aos Coríntios, ele afirmou: se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esta vida, seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Marta já havia dito a Jesus que tinha certeza que seu irmão haveria de ressurgir no último dia. Mas agora, em sua resposta, ela estava dizendo que diante do Cristo, que é a ressurreição, a certeza da vida eterna era o consolo do seu coração.
na oração sacerdotal, registrada lá em João capítulo 17, Jesus afirmou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O apóstolo João também, em seu evangelho, referindo-se aos sinais que Jesus havia realizado, ele escreveu: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O reino de Deus, a vida eterna, só é assegurado àqueles que, pela fé, reconhecem Jesus como o Salvador que devia vir ao mundo. Cristo é o Senhor de suas vidas. Terceiro, na sua resposta, Marta também estava dizendo: sim, o Senhor veio para a glória de Deus. Veja, os irmãos, que ela afirmou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Nos evangelhos temos registrado que um dos soldados que estava presente na crucificação do Senhor Jesus, naquele momento, reconheceu o Senhor Jesus e disse: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ao ser avisado sobre a morte de Lázaro, Jesus declarou aos seus discípulos que aquela morte era para a glória de Deus, como está aqui no verso 4. Quando soube, ao receber a notícia, ele mesmo disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ao ser avisado da morte de Lázaro, Jesus declarou aos seus discípulos isto, que a morte dele era para a glória do Senhor. Quando ele ordenou que tirassem a pedra que fechava o túmulo, o sepulcro de Lázaro, Marta o avisou que o corpo já cheirava mal. Mas Jesus disse para Marta: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Pois chegará o dia, meus amados, em que todos nós haveremos de ver a glória de Deus, a glória do Senhor. A Bíblia ensina que o retorno do Senhor será em poder e grande glória. Nesse dia, os mortos ressurgirão e os vivos serão transformados. E certamente veremos a glória do nosso Salvador e Rei, pois Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Celebrando a ressurreição, nós estamos com certeza celebrando o ressurreto, Cristo o Senhor. Neste domingo de Páscoa, quando comemoramos a morte do Senhor Jesus, devemos em nosso coração reafirmar: Ele é a ressurreição, Ele é o enviado do Pai, Ele é o Messias que devia vir ao mundo, Ele é o Salvador, e é Ele que garante a vida eterna aos que creem no seu nome. Uma boa noite, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. É a palavra do pastor para você. Deus abençoe.